Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Um feliz ano novo, um feliz 2017, sempre com a companhia de Jesus. Sem Ele não seremos nada, mas com Ele podemos todas as coisas, pois Ele é o que nos fortalece. E nós vamos, nesta primeira quarta-feira do ano, primeiro culto, sempre é um recomeço. Todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de uma nova oportunidade. E todo ano, com certeza, nós queremos fazer planos para estar mais próximas do Senhor. Mais próximas de Deus. Buscando dele auxílio, pois sem Ele não somos nada. Mas unindo aquele que pode vencer, nós então seremos vitoriosos, porque já somos vitoriosos em Cristo Jesus. E nós vamos buscar forças aonde? Na sua palavra, no seu conforto. E nós vamos ver aqui, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, em João, no capítulo 17. Por que não falarmos, no início de um novo ano, num reavivamento, numa reforma, um tema tão conhecido, mas tão necessário? A cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que nós falamos sobre esse reavivamento e reforma, essa chama deve arder no nosso coração. Esse desejo de termos realmente uma vida transformada em Cristo. E vamos ver o que Jesus disse nessa oração. Quando ele fez essa oração lá em João, relatado em João, aos seus discípulos. Jesus falou essas coisas. E levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabia que Jesus orou por você e por mim? Nessa oração, nessa passagem, Jesus intercedia pelos seus seguidores, mas ele também falava a todo cristão no decorrer dos séculos. E se aplica a nós. Nós que passamos a crer em Jesus, podemos voltar no tempo e ouvir esse momento em que o Senhor orou por nós. Estávamos na mente de Cristo, enquanto Ele se preparava para entregar a sua vida, a fim de prover o perdão para os nossos pecados. Vida abundante agora e vida com Ele por toda a eternidade. Sabe, Ele orou por nossa salvação.
a fim de que pudéssemos estar com Ele para sempre. E Ele prometeu continuar a se revelar a nós, para que experimentemos cada vez mais o seu amor. Enquanto Ele orava séculos atrás, Jesus pensava em mim, Jesus pensava em você. E Ele vive hoje, todos os dias, a interceder por mim e por você. Seu desejo é que eu e você nos tornemos um com Ele e um com os outros cristãos, para que aqueles que virem, creiam nele. Ele orou por nós e pede para agradecermos a Ele, porque mesmo naquele tempo, Ele já orou, pensando nos tempos que viveríamos hoje. Sabe, Jesus, Ele é o nosso grande exemplo de intercessão. Ali o Adilson comentou sobre a oração intercessória. Até hoje, nós podemos nos espelhar no exemplo de Cristo. Ele se retirava regularmente para um lugar calmo para orar e pedir a Deus forças para enfrentar os desafios do dia. Ele implorava forças para vencer as tentações. O Evangelho de Marcos registra várias passagens, uma delas, em Marcos 1,35, diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus, o Filho de Deus, entendia que a oração é uma necessidade, não precisamos nós muito mais da oração em nossa vida? Em Lucas também fala que ele se retirava para lugares solitários e orava. A oração não era algo que Jesus fazia ocasionalmente ou quando aparecia uma necessidade ou um problema, não. A oração era a parte vital da vida de Jesus. Ela era uma chave para ele permanecer ligado ao Pai. A vida de oração de Jesus era uma parte fundamental em sua vida. Ele voltava dessas sessões de oração com um vigor espiritual e profundamente comprometido em fazer a vontade do Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava desse tempo na presença do seu Pai para vencer as tentações, certamente, quanto mais nós precisamos desse tempo na presença de Deus. Jesus, ele nunca estava tão ocupado que não pudesse orar. Sua agenda nunca estava tão cheia que ele não pudesse passar tempo em comunhão com seu Pai. Ele nunca tinha tanto a fazer que buscasse apressadamente a presença de Deus. Jesus, ele voltava desses momentos íntimos espiritualmente revivado e cheio de poder, porque havia tomado um tempo para a oração. Existe uma pessoa que disse aqui, R.A. Torrey, ele diz que estamos tão ocupados para orar e ocupados demais para ter poder. Temos muitas atividades, mas pouco êxito, muitos serviços, mas poucas conversas, muitas máquinas, mas pouco resultado. E Ellen White ressalta esse mesmo ponto quando ela diz, olha que interessante, mesmo nas horas de devoção, muitos deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com demasiada pressa. Com passos precipitados, apertam-se ao atravessar o grupo dos que têm a adorável presença de Cristo, detendo-se possivelmente um momento no recinto sagrado, mas não para esperar conselho. Não têm tempo de ficar com o Mestre Divino e com seus fardos, eles voltam aos seus trabalhos. Uma coisa é certa, nós não podemos encarar o inimigo com as nossas próprias forças, mas blindados com oração, podemos encarar o inimigo no tempo do fim. Com uma vida de oração inconsistente, é impossível viver piedosamente no tempo do fim. A oração é o nosso humilde reconhecimento de que não podemos viver a vida cristã sem o poder de Cristo. É a admissão de nossa incapacidade de enfrentar sozinhos as tentações de Satanás. E olha só que interessante, o diabo não é páreo para alguém que ora e confia em Deus. Amém? Você quer experimentar um reavivamento espiritual em sua vida? Você deseja uma experiência renovada? Está cansado de sua acomodação espiritual? Espera um reavivamento espiritual em sua igreja? Jesus nos diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem.
Sabe, um dos maiores reavivamentos da história foi o reavivamento galês, em 1904. Evan Roberts, de 26 anos, tinha orado por 13 anos para que a sua vida fosse totalmente controlada pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar, ou fez esse propósito com Deus, de orar por uma renovação espiritual, para vencer aquilo que te impede de se aproximar mais de Deus? E Ivan frequentemente orava a noite adentro, e ele fez um propósito também de interceder pelos adolescentes e jovens da sua igreja. Ele orava especialmente e com regularidade para que Deus visitasse o país de Gales com o poder do reavivamento. E o reavivamento galês começou em um encontro de jovens na própria igreja de Ivan, quando ele compartilhou ali com seus irmãos a sua própria experiência com Deus. Ele convocou os irmãos, os amigos, a buscarem a plenitude do Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito Santo tocou corações. 16 jovens, naquele momento, se converteram. E ali a centelha do reavivamento, iniciado naquela igreja humilde de uma vila, se transformaria nas chamas do reavivamento através do país. Estima-se que em 9 meses, 100 mil pessoas se converteram no pequeno país de Gales. A taxa de criminalidade caiu, bêbados e prostitutas foram transformados pela graça de Deus, bares relataram perdas. O primeiro-ministro Lloyd George, da Inglaterra, escreveu que num sábado à noite, em meio àquele reavivamento, uma taberna vendeu apenas 9 centavos de dólar de licor. Assim, então, muitas tabernas foram transformadas em lugares de oração. Durante esse reavivamento galês, encontros políticos e partidas de futebol foram até canceladas ou postergadas, porque as igrejas estavam repletas de pessoas orando. Com frequência, esses encontros de oração duravam de 6 a 8 horas. Uma nação inteira foi mudada por causa de um jovem, Evan Roberts, e seu grupo de amigos, que levou a sério o exemplo apaixonado de intercessão. Vejam, uma outra história, um dos momentos mais dramáticos da memória recente foi a queda do Muro de Berlim. Poucos perceberam o movimento concentrado e poderoso de oração que culminou com esse surpreendente evento. O que aconteceu? No leste de Berlim, em 9 de outubro de 1989. Em 82, Christian Führer, um jovem alemão, pastor de Leipzig, abria as portas de sua igreja cada segunda-feira à tarde para oração e discussões sobre a liberdade. Essas sessões de oração cresceram tanto que, numa segunda-feira à noite, em outubro de 89, 8 mil pessoas se aglomeraram na igreja e mais de outras 1.000 pessoas ficaram em pé do lado de fora. O movimento nacional pela liberdade nasceu no berço da oração. Naquela segunda noite, então, eles estavam orando pela liberdade. E um ex-oficial do governo comunista que havia trabalhado com a Stasi, que era a polícia secreta do leste da Alemanha, ele deu este incrível testemunho. Ele disse assim: estávamos prontos para qualquer coisa, menos para velas e orações. O muro de Berlim não pôde se suster diante do som das orações fervorosas do povo de Deus unido. E Ellen White, ela afirma uma verdade semelhante sobre o poder da oração. Diz assim: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. A oração faz a diferença. A oração intercessora é poderosa. Assim como o muro de Berlim caiu mediante as orações do povo de Deus, os muros que nos separam de uma experiência íntima com Deus caem quando oramos. Quais são esses muros? Podem ser os muros do orgulho, podem ser os muros do preconceito, da amargura, da impureza, da acomodação, da indiferença, do materialismo. Todas são derrubadas pela atuação do Espírito Santo mediante a oração. Desde o Pentecostes, não se viu um despertar espiritual em nenhum lugar que não começasse com uma união em oração. Na oração, nós humilhamos o coração diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência dele. Como diz o salmista, no Salmo Davi, em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
A oração abre a nossa vida ao poder purificador de Deus. O Espírito Santo, ele examina o nosso coração. Vemos pecados escondidos e mente a guia do Espírito Santo e buscamos sua sabedoria e não a nossa. Os maiores reavivamentos da história têm sido resultado de oração diligente e sincera. Reavivamento e oração estão indissoluvelmente ligados. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Em Atos, nós encontramos diversas passagens dos primeiros discípulos perseverando unânimes em oração. Perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Os discípulos se consagravam à oração continuamente. Os cristãos primitivos sabiam que o segredo estava onde? No poder da comunhão com Deus. A oração era também o coração do movimento adventista no seu início. Os pioneiros do movimento eram grandes homens e mulheres de oração, que às vezes gastavam uma porção da noite, uma boa porção da noite, orando por luz e estudando a palavra. Quando jejuávamos e orávamos, eles diziam, grande poder vinha sobre nós. Será que só para este tempo servia esses momentos? Ellen White constantemente apelava aos primeiros adventistas para que buscassem a Deus em oração. As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são o resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando, com sincera e agonizante fé, as pessoas se apegam ao forte braço do poder. A oração inicia o reavivamento. A oração sustenta o reavivamento. A oração nutre o reavivamento e o acompanha. Sabe, quando começamos um projeto de oração, lutas contra os poderes do inferno, com tribulação, qualquer coisa que estivermos passando, o segredo do verdadeiro reavivamento em nossos dias é ainda o mesmo. Mas há uma pergunta: onde estão os intercessores? Eu tenho sido uma intercessora fiel? E hoje eu gostaria de propor a vocês que nós meditássemos. Eu vou pedir que ele coloque os slides. Convido você a praticarmos 4 princípios para mudarmos a nossa vida. Também para crermos nesse reavivamento e reforma através da oração. Se nós incorporarmos esses 4 princípios bíblicos, básicos, relacionados a seguir, como parte regular de nossa vida devocional, Deus derramará abundantemente o seu Espírito sobre mim e sobre você. Eu gosto de compartilhar com os irmãos aquilo que, para mim, é uma necessidade. E, ao eu ler isso, eu vejo uma necessidade na minha vida. E, assim, eu gostaria de compartilhar. E, quem sabe, você também possa se apoderar dessas mensagens para praticar na sua vida. Por que não começarmos um novo ano também fazendo uma reforma espiritual? É um ano mais próximo da volta de Jesus. E nós devemos almejar por isso. E eu creio que todos almejam por isso, porque não estamos mais aguentando permanecer aqui. E devemos clamar para que Jesus volte, para que Ele nos leve a este lar que tanto almejamos. Mas precisamos nos unir como irmãos. É tão gostoso quando nós podemos ter um amigo de oração e relatar uma dificuldade que estamos enfrentando e compartilharmos uns com os outros esses momentos que tivemos aqui mesmo nos pedidos. Mas também nós temos que ter a nossa devoção pessoal. E vamos ver o que nós podemos fazer para ter uma vida restaurada neste início de ano. Separe um tempo cada dia para estar a sós com Deus. Sabe, essas orientações são do pastor Mark Finley, nesse livro Reavivamento Prometido. Como receber a plenitude do Espírito Santo. E esse é apenas o primeiro capítulo. Vocês poderão depois adquirir este livro e continuar. Sabe, muitas pessoas consideram esse modelo chamado ACAS de grande ajuda para manter a mente concentrada durante os seus momentos devocionais. E você também pode utilizá-lo para ajudar a manter focado nos períodos de oração. Primeiro ele diz ali que nós devemos começar com a adoração. Comece seu momento de oração com um período de adoração e louvor. Já experimentou pegar o inário e ir passando as músicas
os louvores, cantando ou mesmo lendo. Isso também é uma forma de nós irmos adorando a Deus através da leitura ali dos hinos. Louve a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele significa para você. O louvor tira a nossa atenção de nós mesmos em direção a Deus e a quem Ele é. Sabe, depois nós temos a confissão. Nesse momento, devemos pedir a Deus que nos ajude a nos humilharmos, a depositarmos o nosso coração e revelar qualquer coisa em nossa vida que não esteja em harmonia com a sua vontade. Confessarmos as nossas atitudes, nossos hábitos e práticas que estão contrários à vontade de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos contristados, que humilharam o coração em arrependimento e confissão. Depois nós temos o agradecimento. Pense em coisas bastante específicas que Deus fez por você recentemente e agradeça-lhe. Eu até li esses dias, numa meditação, que nós devemos ter um caderno apenas de gratidão, para relatarmos ali as nossas gratidões, para quando algo acontecer em nossa vida, nós irmos lá e lembrarmos das bênçãos. Quantas bênçãos, quantas são, e vermos que nós vamos superar qualquer momento, porque Deus já nos ajudou no passado. Até aqui Ele tem nos ajudado. Então vamos nos lembrar de agradecer. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não considere as bênçãos de Deus um direito adquirido, não. Nós devemos agradecer-lhe pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Colocar uma canção de gratidão no nosso coração durante esse momento e transbordar por aquele que é tão bom para nós, a despeito de todas as situações, confiarmos no caráter de Deus para a nossa vida. E depois, por último, lembrarmos nesse modelinho de oração sobre a súplica. Deus, Ele se alegra quando nós vamos à sua presença como crianças dependentes do nosso Pai. Ele nos assegura, pedi e dar-se-vos-á. Peça sabedoria, porém peça com fé, em nada duvidando. Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que promessa maravilhosa! Podemos nos ajoelhar diante do trono de Deus com a certeza absoluta de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Leve ao Senhor os desejos do seu coração. Peça-lhe que torne o seu coração e o dele em um só, para que os seus desejos sejam os mesmos desejos de Deus. Quanto mais tempo nós passarmos com Deus, mais tempo nós vamos querer permanecer na presença dEle. A vida cristã, ela se resume em conhecer a Deus. Quanto mais conhecemos, mais o amamos. Depois, em segundo, nós temos ali, leia a Bíblia fervorosamente, permitindo que o Espírito Santo impressione a nossa mente. A Bíblia também deve ser o tema das nossas orações. Se a oração é a respiração do reavivamento, o estudo da Bíblia é o coração. Oração e estudo da Bíblia são os gêmeos siameses do reavivamento. Eles estão interconectados. Quanto mais orarmos, mais famintos estaremos da palavra de Deus. E quanto mais estudarmos a palavra, mais desejaremos orar. E aqui algumas sugestões práticas. Pegue um salmo e leia alguns versos. Pergunte o que Deus está querendo dizer naqueles versos. Fale com Ele oração sobre o que o Espírito Santo te impressionar na sua mente. Enquanto você ora e lê o salmo, ouça a voz de Deus falando ao seu coração, assim como Ele fala ao salmista. Também podemos concentrar a nossa vida nas últimas cenas da vida de Cristo. Por exemplo, a Bíblia contém 6 capítulos básicos sobre a morte de Cristo, que estão lá no Salmo 22, Isaías 53. Pegue um capítulo por vez e leia uns poucos versos. Visualize os sofrimentos de Cristo por você e deixe o Espírito Santo impressionar sua mente com o grande sacrifício de Cristo. E você perceberá o coração partido pelos seus pecados, pois eles levaram Jesus à cruz. Você será confortado pelo seu amor de forma incomum e será atraído a Ele por sua graça e envolvido pelo seu sacrifício. Estude cuidadosamente as grandes passagens da Bíblia, e isso fará uma diferença significativa na sua vida devocional. Deixe Deus falar através da palavra.
Em Salmo 119, ele diz: vivifica-me segundo a tua promessa. Se seguirmos este conselho para os últimos dias, veremos resultados maravilhosos em nossa vida. Tome a Bíblia, Ellen White diz, e de joelhos, suplique a Deus iluminação para a mente. Se estudássemos a Bíblia cada dia diligentemente com oração, veríamos diariamente alguma bela verdade em nova luz, clara e penetrante. Vamos agora ao terceiro princípio para uma vida de oração reavivada. E esse é bem interessante, pois às vezes a gente aprende diferente. Aqui diz que oração secreta, necessariamente, não é oração silenciosa. Frequentemente, durante nossas atividades diárias, em todo momento, é apropriado elevar a Deus petições silenciosas. Mas durante os momentos devocionais, a oração audível mantém a mente concentrada em Deus. Quem orava audivelmente? Jesus. Os discípulos ficaram tão impressionados quando ouviram o Senhor orando audivelmente, que lhe pediram que ensinasse como orar, como ele fazia. E no Getsemane, Jesus se comprometeu a fazer a vontade do Pai a qualquer custo. Em Mateus, ele diz, Jesus implorou 3 vezes, não seja como eu quero, Senhor, e sim como tu queres. Então, Jesus estava orando em voz alta. O livro de Hebreus também nos diz que Jesus oferecia com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E Ellen White nos instrui a aprender a orar em voz alta, onde apenas Deus pode ouvir. Não precisamos temer que Satanás ouça as nossas orações. Saiba sobre o que estamos orando e que ele esteja preparando alguma estratégia. Geralmente é isso que falamos, Ao som da fervorosa oração, todo exército de Satanás treme. Amém? E Deus responde nossas petições enviando legiões de anjos, causando a retirada dessas hostes de Satanás. Então devemos seguir o exemplo de Jesus orando em voz audível durante os nossos momentos de devoção. Assim, vamos chegar no 4º princípio para uma vida de oração predominantemente e revivada. Participe de um pequeno grupo de oração. Organize um pequeno grupo de oração de 3 a 5 pessoas e combinem de se encontrar pelo menos uma vez por semana para orar. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. A Igreja do Novo Testamento se uniu em oração pelo poder do Espírito Santo. Eu estava ouvindo ali os pedidos de oração e pensando, Deus é o Deus do impossível e nós precisávamos nos unir mais em oração como irmãos. Nós temos um grupo de oração que algumas mulheres da igreja aqui participam, mas nós podíamos marcar também alguns momentos, porque, em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Há um poder especial e incomum quando oramos juntos. Ele responde muito além de nossas expectativas. Você quer plantar sementes do reavivamento? Inunde sua vida de oração. Interceda por seu cônjuge, pelos seus colegas de trabalho, amigos e vizinhos. Erga suas petições a Deus, que tudo ouve. Busque aquele cujo ouvido está sempre inclinado, ouvindo seus pedidos. Abra o coração ao Salvador, que está mais interessado em responder suas orações do que você em orar. Quando você fizer isso, descobrirá a chave essencial para o reavivamento de sua própria vida e da Igreja de Deus nos últimos tempos. E agora eu vou convidar a Aline, ela vai cantar um hino, e eu vou deixar aqui uma aplicação pessoal para nós, neste início de 2017, na primeira quarta-feira. Você pode anotar, tirar uma foto, para esse exercício prático que nós devemos fazer, que você pode fazer aqui ou fazer na sua casa. Mas, sabe, reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. O reavivamento não acontece quando apenas lemos, mas quando praticamos as suas bases encontradas na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que devemos fazer.
neste ano de 2017, buscar um reavivamento e reforma através da oração. E neste exercício que nós faremos, enquanto ela estiver fazendo essa mensagem, podemos anotar, mas que possamos meditar e decidir junto de Deus, nos aproximarmos mais dele. A todos nós que estamos aqui e aos nossos amigos internautas.